Você é uma peça importante ou uma peça necessária? Muitas das vezes nos achamos uma peça importante no meio de um jogo, mas na verdade, para os jogadores, somos apenas uma peça necessária. Ou seja, as pessoas nos vendem uma ideia de que nós, muitas das vezes, somos tão importantes num jogo porque o jogador ou o real dono do jogo quer nos vender essa ideia para nós nos comprometermos ou ficarmos mais tempo nesse sítio a fim de conseguirmos nos manipularmos. Então, se você está no sítio e você acha que está no sítio certo, essa é a melhor forma de te manter preso por mais tempo aí. Porque enquanto você achar que você é uma peça necessária, ou te venderem essa ideia e você aceitar essa ideia de que você é uma peça chave nesse jogo, você nunca irá questionar se de facto você é uma peça necessária nesse jogo ou apenas está a ser usado, estás a comprar uma história ou a viver uma história em que o dono do jogo está a te vender para você permanecer no jogo dele. Então, identifique onde você está e entenda se você realmente é importante naquele meio ou você é necessário. Se você está a ser usado, se só está a ser guiado ou fazes parte da equipa que guia, que direciona novos caminhos. Porque muitas das vezes você apenas pode estar a estacionar em portos que não fazem parte daquilo que você é, que não engrandecem nada em ti, mas engrandecem a pessoa que está te levando nesse porto, nesses sítios, nesses locais. Porque na verdade ele te leva porque parece que você é necessário. É como se fosse, por exemplo, uma obra em que existe engenheiro, arquiteto e os pedreiros e os serventes do pedreiro. Muitas das vezes os peões, que são os ajudantes dos pedreiros, não são assim tão necessários. Por quê? Porque podem ser mudados da noite para o dia. As suas habilidades aí qualquer um dá conta de fazer. Em qualquer momento pode ser trocado, pode ser substituído por uma nova pessoa. Então, entenda. Por exemplo, se você estiver nessa situação, o que é que você pode fazer para se tornar uma peça necessária? É, sempre em que você tiver na possibilidade de entender algo chave para o contexto da resolução desse problema específico, você tem que estar totalmente atento para conseguir adquirir essas habilidades, para você começar a mostrar e as pessoas entenderem que você começou a se tornar uma peça importante nesse xadrez. Porque se você se limitar em qualquer área da vida em que você estiver, em qualquer área de atuação, se você se limitar apenas em executar as coisas que és mandado, você é uma peça descartável. Por quê? Porque qualquer um dá conta de fazer algo que já é metrificado, algo que já é organizado, digamos assim, algo que já é tipo estabelecido. Quem está na posição de estabelecer as coisas, estes são as peças chaves para esse jogo. E quem estão na posição de apenas replicar ou, digamos que, executar, entre aspas, essas ideias ou essas metas estabelecidas, normalmente são descartáveis. Por quê?
Porque quem estrutura é quem direciona os caminhos, quem direciona como será feito. E quem faz apenas, quem recebe essas ordens, é uma pessoa apenas que é ensinado ou estruturado a fazer aquelas coisas sem questionar. Então, procure entender habilidades que se encontram ou se encaixam em posições de direção em vez de apenas submissão. Então, entenda, você precisa estar em posição de líderes e não apenas de liderado. Não é um erro ser liderado, é um erro você permanecer na liderança dos outros quando você já tem tempo ou já tinha tempo de se tornar um líder. Fique o máximo que você puder no meio dos líderes para entender como é liderança, para entender como se lidera, entender na prática como ter essa visão e essa capacidade de olhar para algumas coisas, saber interpretar e tiver a sua resposta própria para aquele problema específico. É isso que as pessoas importantes no mundo fazem. É olhar para algo, conseguir entender que existe uma lacuna a ser preenchida aí e resolver esse problema. Por isso essas pessoas são totalmente respeitadas e aclamadas. Então, elas são uma peça necessária para o sítio onde estão, porque elas conseguem trazer respostas que muita gente desconhece, que muita gente tem. Ou seja, elas carregam em si respostas que muita gente não tem. E as respostas que muita gente não tem, normalmente são pagas muito mais caro, porque aquela resposta nem todo mundo consegue dar. Então, se transforme e se imune de forma a ter respostas necessárias. Foi isso. Vou entrar para a sala agora. Obrigado mais um dia. E é isso. Se inscreva aqui e deixa o like e faça o que você puder. E tchau, e tamo junto. Até mais.